Começando mais um episódio Sociedade Metamorfose, sem o Gulu de novo, amoroso. É, O Gulu e os seus compromissos. isso inadiáveis. Cara mais enrolado, vai fazer falta aqui hoje, provavelmente, por conta disso, nós teremos uma continuação desse episódio, que a gente sempre faz um complemento da resenha com ele. Pedir logo pro pessoal já curtir, compartilhar, se inscrever no canal, que é muito importante. E já vamos direto pro negócio. A gente está trazendo hoje, amoroso, uma resenha. Tá tirando uma resenha nossa do grupo e trazendo aqui, porque o tema acabou sendo... Mexer em dogma de novo, né? Vamos nessa. E aí eu queria já que você já Já levasse pra frente. manda brasa, já toca aí o que é exatamente o assunto, por que ele surgiu lá no nosso grupo, que ele é um assunto comum a gente. Sim. É o seguinte, galera. Nós, na ciência do movimento, ou em qualquer outra ciência, as pessoas normalmente têm dogmas. Porque o nosso cérebro é causal, né? Então é muito difícil para o ser humano, principalmente um que age para trabalhar com alguma coisa empiricamente, é muito difícil que ele não faça uma relação causal e linear para poder trabalhar com a coisa. Até porque se ele começar a analisar como ela deveria ser analisada, de todos os vieses, né? Você não consegue fazer nada. Então você precisa arrumar uma linha de trabalho e criar um dogma pessoal, que eu costumo falar que você racionaliza, você chega numa situação, aí você vê uma coisa, por exemplo, chega num aluno, vou dar um exemplo mais tangível. Você chega no aluno, você vê um problema relatado por ele, uma dor no joelho, uma dor na lombar. Para você tratar isso, você tem um arcabouço prévio, que é o que você aprendeu. Então você vai tentar lembrar técnica tal, técnica X, biomecânica, posição, postura, não sei o quê. Em cima disso, você vai observar a pessoa e você precisa, dogmaticamente, dentro do esquema que você já tem previamente, fazer alguma linha de trabalho visando melhorá-lo. Mesmo que essa linha seja equivocada ou não seja o real problema, que pode ser um desfecho indireto da forma que você agiu. É igual o Viagra, né? O Viagra não era remédio para ereção, era remédio para outra coisa, cardíaco, e o desfecho dele foi para esse lado também e acabou se popularizando mais nisso. Então, muitas vezes é acidente, né? Nós vamos olhar, até nossos convidados deram vários exemplos e tudo, vai olhar a situação e a gente vai racionalizar e criar uma metodologia para trabalhar naquilo. Então, quanto mais ferramenta você tiver, mais você vai conseguir criar outras questões não lineares. Mas, de qualquer maneira, elas vão confluir para sua metodologia linear. Ou você vai dar preferência para uma ou outra, ou você vai misturar os métodos que você aprendeu e vai aplicar. Todos fazemos isso, não tem como não fazer isso, que nós botamos culpa no músculo, nós botamos culpa no tendão, nós botamos culpa no movimento específico, e mesmo nós sabendo, tendo esse conhecimento, não conseguimos se desvencilhar dele. Que acaba, fala, caraca, aluno tá com dor lombar. O que eu posso fazer para melhorar esse troço? Eu preciso criar uma metodologia. Ah, tá fazendo tal exercício. Mas se eu tirar esse exercício, mas você sabe se a culpa é do exercício? A pessoa tá contigo 1 hora, fica 23 horas lá. Aí, normalmente, também tem o viés de você querer tirar seu corpo fora, né? Às vezes o aluno tem um problema, você não vai querer botar a culpa numa coisa que você fez provavelmente errado, porque te prejudica. Daí você vai querer, não, mas você não fez tal coisa? Então a gente tem que analisar isso. Por exemplo, quando eu pego um aluno novo, eu costumo ser bem aberto, e talvez isso possa ser até temerário na hora de você fixar o aluno, mas eu sou bem verdadeiro. Eu chego, é claro que isso tem não é de qualquer maneira. Você tem uma determinada, principalmente indicação, você tem já um conhecimento prévio, a pessoa já sabe que você tem uma certa autoridade, você tem uma autoridade prévia, fugiu a palavra autoridade, voltou e já falei. Tem isso. Você tem uma autoridade prévia pela indicação. Então, quando você chega no aluno, ele vai te relatar o que ele tem. Aí eu já começo falando, primeira coisa, que eu acho que é bom ser aberto, até porque se você fizer uma avaliação ou a pessoa te relatar, você fala, não, deve ser por causa disso, disso, disso e disso. Se a gente fizer isso, vai melhorar? Quando você for intervir exatamente nessa explicação que você deu e não melhorar, a culpa é sua. Então, até por questões éticas, você tem que abrir o jogo.
Normalmente ela já vem com indicação médica ou fisioterápica, que já vem com esses vieses, às vezes até diferentes entre o médico e o fisioterapeuta. Aí a pessoa chega até você, a última aluna que chegou até mim, fui no prédio dela, ela falou, não, tem problema cervical e tudo e tal. Falei, cara, eu já tenho aluno de cervical, já trabalho com esse tipo de problema, e para esse tipo de problema, as evidências são muito baixas. A maioria dos artigos é intervenção, manipulação, ou exercício físico. Ou não falo exercício, não falo movimento, não falo ângulo, não falo mecânica. Em artigos quase não existe. É uma coisa muito pouca. Compara pilates com treinamento de força. Pilates com manipulação. Tens com não sei o quê. Não fala que essa série específica, botei nesse ângulo. Não tem. Isso aí é expertise do profissional. É tentativa e erro. Ele vai fazer, pode dar errado. Vai fazer, pode dar certo. Então, é o seguinte... Eu vou olhar como é que está a situação, eu vou conjecturar uma coisa que pode vir a ser ou não, e nós vamos possivelmente fazer tentativa e erro. Agora, falei, a minha tentativa e erro costuma dar mais acerto do que o erro. Eu posso errar, mas eu consigo voltar atrás, retomar, e a médio e longo prazo costuma dar certo. Mas talvez, a curto prazo, a gente faça uma coisa que possa vir até dar um viés negativo. Eu falo isso tudo. Que é até temerário. O cara já tem que estar bem assentado, tem que ter uma certa confiança no próprio trabalho. Então, eu já trabalho com alunos, costumo dar certos movimentos. Eu vou ver se é teu caso, vou tentar aplicá-los. Dando errado, eu vou tentar racionalizar e vou trocar. Beleza. Aí vai, começa a fazer. Ah, Carlos, eu acho que certo movimento... Aí você precisa pegar o feedback da pessoa. Eu acho que certo movimento não foi muito bom. Quando um aluno fala para você que certo movimento não foi muito bom, mesmo você achando que não, por questões interpessoais, é bom até não removê-lo, mas tentar fazer algum ajuste. Porque se o aluno cismar com o movimento, mesmo que não tenha nada a ver, você insistir, pode dar um backfire effect. Então pode ser complicado. Mesmo que você fale que tem nada a ver esse movimento, possivelmente não foi isso. Mas, cara, você não faz adaptação, mexe ali, bota outro movimento, abre mais, fecha mais, ou troca mesmo para outro movimento. É bom tomar cuidado com isso, pelo backfire, pela questão psicológica e não mecânica. Então, e não quer dizer que a psicologia influa diretamente na dor, porque é uma influência indireta, porque dor crônica não é isso, aquelas outras complicações. Tem nos episódios passados aí, tu vai ver. Mas é a primeira coisa. E você já com isso previamente avisado, ele já vem com influência, provavelmente o fisioterapeuta que falou, é tal coisa, X e Y. E médico também é o povo mais determinista desse mundo, né? Mais mecânico. Ainda mais na área do movimento, ele vai falar, não, você fica muito tempo digitando, então possivelmente... Mas, por exemplo, pode acontecer esse tipo de coisa também. Não quer dizer que também o subjetivo seja... o relativo seja subjetivo, né? Ou vice-versa. Tem um aluno meu que... Isso daqui a pouco para entrar nas outras questões, né? Um aluno meu viajou agora e ele fez kitesurf, ele andou de bike, ele ficou o dia inteiro ativo. Ele tem um problema crônico no pescoço. Ficou um mês, 20 dias. Falou que estava quase zerado de dor. Dormiu muito bem, conseguiu botar travesseiro comum, quase não se queixou do pescoço. Ele é programador, então ele costuma ficar muito tempo sentado na cadeira. O cara foi bom, não senti nada, tava uma maravilha e tudo. Aí voltei para casa, voltei a ficar tempos na cadeira e o pescoço voltou. E, digamos assim, o gatilho dele é a cadeira agora. É questão mecânica? É questão... não vou nem falar psicológica, é um pouco mais subjetivo. Mas é a tríade ali, né? O biopsicossocial. Aquela posição na cadeira que ele fica, o jeito, o estresse que advém do trabalho, a angústia de não querer estar fazendo aquilo, essa junção de tudo pode estar vindo fazer esse tipo de coisa. Aí eu falei, cara, então é difícil afirmar, mas possivelmente o teu problema está nessa conjuntura de sentar para trabalhar no computador. Agora, se é cadeira, se é ansiedade, se é estresse, se não é nada disso, se é, sei lá, o espírito obsessor tá na cadeira, tu acopla nele, qualquer coisa. A cadeira não parece que tem uma relação de movimento. Parece que você precisa se movimentar mais relativamente do que você faz. Então, busca fazer isso. Aí ele falou, pô, cara, talvez mexer na nossa série e tal. Eu falei, pô, a série é 50 minutos, 1 hora. E contra
16 de cadeira. Então, possivelmente o que a gente vai fazer, talvez não resolva o teu problema na cadeira. Eu vou te manter ativo, vou te manter forte, vou te manter legal, mas talvez a gente não tenha um desfecho positivo pro pescoço. Agora, para você chegar no nível de falar isso, você tem que se garantir, porque talvez você possa vir a perder o aluno, mas o aluno bom, instruído, ele vai entender perfeitamente o que você está falando. E você tendo autoridade, ele vai saber, porque realmente, fala, a gente pode fazer certo tipo de coisa, vai influir positivamente, mas talvez não influa tão positivamente. A gente pode atenuar e não curar. Pode vir a melhorar completamente? Pode, mas provavelmente não vai. Que tem essa questão, porque muitas vezes o aluno chega até você achando que vai melhorar. Só que se houver a cronificação, é muito mais complexo que isso. Aí, outra questão, já vou emborcar tudo. Por exemplo, dores lombares crônicas. É aquele negócio de vai e vem. O aluno, bem possivelmente, faz uma intervenção aguda de algum movimento e aquela dor se atenua. Ou, durante um determinado tempo, ela pode até sumir. Aí ele vai achar que é a sua intervenção que fez isso. Ou ele vai no quiroprata. Ah, não, o quiroprata melhora. O quiroprata me melhora. O meu professor de educação física me melhora. O fisioterapeuta me melhora. E eu, quando saio dali, eu faço coisas que eu me pioro. Ou vai no outro profissional que não melhorou tanto quanto os outros, porque tem a questão de autoridade, a questão de ambiente, aquela questão toda. Às vezes, ele é um profissional que vai fazer uma coisa análoga ao que você fez. Mas tem indução, né? Porque você sabe que se o sujeito, dependendo da indução, ele pode ser hipnotizado, ele pode ser espetado, receber queimadura e não sentir dor. Aí quando você tira da hipnose, você aciona, ó, te queimei, te deu uma pontada, aí vai sentir a dor depois. Então a indução no cérebro humano é uma coisa poderosa. Por exemplo, você vai e você reza, você tem uma dor em algum local, você reza, ou você vai numa igreja, num pastor, num padre, num imã, num rabino, qualquer um vai meter a mão, tu sentiu melhora. Aí tu melhorou, foi de manhã, de noite você tá sentindo a dor de novo. Aí você acha, pô, caraca, eu fiz tal, eu preciso continuar indo para continuar meu tratamento espiritual. Aí você vai atrelar, mas não, é indução, isso tudo na psicologia tem explicações, né? Então, aquela questão muda o teu comportamento e você talvez diminua a dor, mas não curou o processo de cronificação. Então, vai chegar o aluno, vai ter uma dor lombar, ele vai fazer aquilo, ele vai achar que melhorou pela sua intervenção, mas junto à tua autoridade, a confiança que ele tem em você, um movimento específico, é claro, não dá para tirar um movimento completamente da questão. Então, isso tudo para falar que, por exemplo, quando você vai trabalhar com outros profissionais, primeiro, quando você começa a raciocinar dessa forma, você já consegue olhar melhor as questões que influem ali. Quando você vai se relacionar com um profissional, digamos, como a gente costuma dizer, mecanicista, que não tem tanta noção, não vou nem falar holística, mas consegue entender epistemologicamente, né, dentro da investigação de uma forma mais aberta, saber que nem tudo é mecânica, ele provavelmente vai fazer uma abordagem mecânica. Uma aluna minha foi fazer um tratamento com a fisioterapeuta e a fisioterapeuta trabalhava com uma metodologia específica, né? Metodologia de movimento mais fluido e tal. E essa fisioterapeuta, ela falou, não, provavelmente é esse movimento, é aquele, esse músculo tal tá fazendo isso, você precisa fazer esses movimentos. Aí ele inventou, que é invenção, ela inventou, porque a gente inventa direto, né? Ela inventou uma sequência de movimentos. Aí minha aluna me chamou e falou, cara, a fisioterapeuta veio aqui e tudo. E olha que eu já fiz várias coisas com ela, já melhorou uma penca de coisas ali. E agora saber como, né? O que foi exatamente aquilo que a gente fez que melhorou. A racionalização subjetiva deu certo, né? A energia, o universo, conseguiu melhorar aquele troço ali, só não sabe como, né? Eu falo isso pro aluno, eu falo. Ainda mais aluno mais antigo, que já tá sentado, já melhorou, já sabe, pô, não, eu falei, cara, a maioria das coisas, a gente já melhorou várias coisas que tinham problemas até crônicos de 10, 15 anos. Pô, tinha uma dor na escápula, essa minha aluna fazia escalada, dor na escápula que não melhorava nunca, dor de mais de 15 anos. Aí nós fizemos coisas ali, ela me relatou, racionalizei. Falei, possivelmente deve ser isso aqui, pensando mecanicamente. Agora, eu preciso trabalhar o resto em paralelo. Educação em dor, aquela coisa toda dos pesquisadores de dor crônica. Fizemos as intervenções. Cara, a dor que ela chamava de dor mãe, na escápula, aquela dor ali crônica,
que já não tem, digamos, uma razão objetiva de ser, a não ser que seja uma coisa neuropática, que aí não é questão de cronificação pura e simplesmente. Aí é outra complicação. Por mais ser uma Marcos aqui de novo para explicar. E aí eu poderia até explicar, mas não é questão do episódio, né? Vou fazer um episódio para isso. Poderia até explicar que esse pontinho eu estudei um pouquinho, eu sei, mas eu vou chamar o Marcos também, especialista, né? Ele não veio aqui. Não, nesse não, temos até que chamá-lo. Só veio na outra temporada, né? Na outra formação. Aí essa dor-mãe dela, que era nessa região entre a escápula e a torácica cervical, sumiu. Que era a dor-mãe que comandava o resto, que era do que trabalhava ela pra dormir, sumiu. E ela sumiu já tem 1 ano e meio. Ela não voltou. Ela falou, cara, resolvemos isso. Aí eu falei, cara, eu vou te dizer uma coisa. Você me relatou, e eu descrevo, como eu tô descrevendo aqui, eu descrevo. Você me relatou, eu racionalizei, e eu falei, cara, eu vou fazer uma tentativa em cima desse meu conjunto de ferramentas. Essa tentativa deu muito certo. Ela falou, cara, mas a tua tentativa 90% deu certo. Então, a estatística tá a teu favor. Continua com a merda da tua intervenção subjetiva que você racionalizou. Ela entendeu. O bom do aluno de nível é que eles entendem perfeitamente. Você acha que você vai perder, você acha que você vai ficar... só que você precisa da autoridade. Você também não pode chegar sem nada, né? Ele tem que entender que você sabe o que tá fazendo, mesmo na subjetividade, né? Saber o que... saber a tua objetividade da subjetividade. Aí ela falou, não, cara, eu entendo. Eu falei, cara, e não é só comigo, qualquer profissional é assim, tá? Quando você vai no médico e você relata um problema, ele vai tentar racionalizar para tentar descobrir o fulcro do problema. Pode não ser aquilo, mas ele vai atacar aquilo. Se der errado, ele vai atacar outro ponto. Normalmente um profissional com muita experiência e com inteligência e com ferramentas, ele vai costumar acertar mais do que errar. Pode ser exatamente naquele ponto ou pode ser um desfecho do meio dessa intervenção que atingiu outra coisa que era a questão ou um conjunto de questões. Tu vê a problemática que é. Então ela resolveu essa dor, aí ela ainda tinha... essas pessoas de volta e meia têm dores, problemas, já tem problemas prévios e tudo. Aí ela falou... Tava com algum problema, acho que no quadril e tudo, mas já tinha melhorado assim, uns 3 problemas. Ficou um resquicial, que também a gente não é mago, né? Não melhora tudo, não é bruxo. Ela falou, cara, vou procurar fisioterapeuta pra gente fazer um conjugado, né? Você com movimento, ela na fisioterapia, vai dar umas dicas pra contribuir com a gente. Eu falei, claro. Aí procurou, ela passou uma série de exercícios. Ela falou que essa coisa, por causa disso, que eu fico sentado assim, que eu faço isso, que eu faço aquilo, que eu faço outro. Aí ela passou uma série de exercícios, eu tenho os vídeos, eu vou te mandar, você olha e vê. Porque ela também confia em mim, ela falou, pô, vê aí, junta com o nosso trabalho. Eu falei, não, me manda os vídeos aí. Eu falei, mas ela tem uma certeza, né? Ela fez uma anamnese contigo, você relatou, e ela saiu falando que era isso e aquilo. Caraca, eu queria ter esse nível de certeza, esse nível de conhecimento. Ela já viu que eu falei que não é assim. Eu expliquei pra ela, falei, cara, o nosso nível de subjetividade, eu falei, isso não existe na ciência. Mas a questão é, amoroso, rapidamente. Pode mandar. E essa pessoa que tá fazendo isso, ela tá acreditando mesmo no que ela tá fazendo. Tá. Só acho que acredita. Esse ponto. Acredita sim. Não é que ela tá enganando. Não tá enganando. Não tá sendo charlatã. Isso. Só pra... Sim. Ela fazia uma metodologia específica, ela era fechada nessa metodologia, e ela aprendeu nessa metodologia que a abordagem é essa. Então ela acredita piamente que nós já fizemos muito isso. Já, pra caramba. Ainda mais começo de carreira. Pô. Eu tô relativamente no começo de carreira, né? Porque pela muita idade... fé envolvida. A gente vai fazendo metodologias, a gente tem fé naquilo, não tem artigo nenhum, a gente faz o curso. Aquilo ali não tem artigo nenhum falando que é exatamente daquela forma. O cara faz um curso, faz um cherry picking danado, aí junta um montão de experiência dele, faz uma amálgama, cherry picking de artigo pra juntar com o que ele viu empiricamente, ele dá o curso e você acredita. E nós acreditamos muito nisso. Eu fui no curso que o sujeito fazia manipulação com guaxá. Aí ele falou, eu preciso de uma cobaia aqui para poder mostrar o movimento, eu preciso que ele me relate o problema. Eu falei, opa, vou eu, que eu quero ver, né? Aí eu fui lá. O que você tem? Eu falei, tem uma dor lombar crônica do lado direito que não costuma melhorar. Ela vai e volta, alterna de intensidade, não melhorou até hoje, tá aqui. Mas eu sei o processo de cronificação e eu sei que possivelmente ela nem vai melhorar. Porque, cara, dor lombar crônica, principalmente, ela é muito raro ela zerar em você. Por exemplo, tem 30 anos, eu tenho dor lombar há 10.
eu fiz uma intervenção, eu vou morrer com 90, nunca mais eu vou sentir essa dor. Cara, isso é muito difícil isso acontecer. O Marco Russo já falou uma vez que, falou, cara, cronificação, eu vou citar um exemplo. Cronificação é uma coisa parecida com andar de bicicleta. Você tem um aprendizado na hora de pedalar. Você aprende a mecânica, a estabilização, o equilíbrio e tal. Quando você aprende a andar de bicicleta e você tem uma proficiência, aquilo se fixou de forma motora, você consegue desaprender a andar de bicicleta naturalmente? Consegue subir numa bicicleta e desequilibrar, cair e não conseguir mais andar? É muito difícil. Só tiver um acidente, problema neurológico, alguma questão. Você vai subir numa bike 20 anos depois, você vai precisar um pouquinho para pegar o prumo, depois você vai andar normalmente. Questão de... Pô, no primeiro dia você já pega normal. Talvez com nem tanta proficiência, mas, cara, se você pedalar 2, 3 dias, já tá normal. É igual jogar bola. É difícil aprender. O cara que faz um bom passe, chuta bem, o cara vai... Não tanto quanto ele era ativo, mas vai conseguir desempenhar. Dor crônica é um processo de aprendizado, né? O teu corpo tem um aprendizado, né, via ascendente e descendente, que ele arma aquela estrutura de aprendizado neural. Como é que tu vai desaprender a estrutura a não mandar o estímulo doloroso para a região? Isso é uma coisa tão difícil que talvez tu não melhora a dor lombar de uma pessoa de forma crônica. Você vai melhorar, vai atenuar os sintomas. É uma coisa complicada. Só com o exercício, tô falando. Tô falando com intervenção medicamentosa, com imunoglobulina, com outras questões que você consegue bombardear a região, com remédios, que aí você consegue mielinizar, desmielinizar. Tem outras questões aí. Tô falando de exercício físico, que é a nossa questão, que eu não sou médico, né? Tá falando mesmo? Aí ela chegou com as coisas da fisioterapeuta lá, falou, Carlos, ela falou que isso aqui é por causa disso e tudo, e a fisioterapeuta realmente ela acredita que aquilo ali é a questão. Falei, não, me manda aí. Eu falei, pô, ela tem bastante certeza, né, cara, é complicado afirmar. Eu falei, cara, olha, eu vou te dizer uma coisa. Eu virei pra ela, falei, o que eu faço, o que ela faz, o que qualquer um faz que vá gerar esse nível de intervenção, não tem na ciência. Ela... Nossa, cara, e ela sabe que eu sou metido, então tem um pouquinho mais de autoridade. Porque ela sabe que eu sou metido, eu vejo isso de perto. Isso não existe. Falei, pega a série dela ou a minha série. Não existe isso na ciência. Tem a série, pegamos a série do Carlos Amoroso, fizemos a exata sequência, com 30 indivíduos, fizemos um tratamento, uma nova two-way. Não tem. Tem lá treinamento de força. Tem lá manipulação, sei lá, de qualquer tipo de coisa. Tem isso. Exercício não tem, e talvez nunca vai ter essa sequência de movimentos que você vai inventar para a pessoa. Então, a racionalização é essa. E às vezes nem é a sequência de movimento em si. Você quer atacar mecanicamente uma região, fazer adução de escápula, fazer rotação externa. Às vezes é o exercício que tu fez. Se tu botasse o cara para transar 3 horas por dia, ele movimentou, fez exercício, ia melhorar tanto quanto o movimentinho aqui. Até essa subjetividade existe. Ia ser mais legal. E assim ainda é mais legal. Isso é muito, realmente, a coisa... Quando você lidar com pacientes crônicos, é muito complicado. Vou dar outro exemplo dessas incertezas. Teve um aluno meu bem antigo, mais antigo, ele teve uma neuropatia periférica na região da escápula. Ele desenvolveu um problema autoimune, que é... Daqui a pouco eu lembro o nome da doença. É um nome próprio, né? Aqueles nomes conjugados próprios. Daqui a pouco eu lembro. Parsonage-Turner. Ele desenvolveu a síndrome chamada Parsonage-Turner, que o corpo dele ficava desmielinizando uma porção do plexo braquial. Ele desenvolveu uma lesão. No processo de cura, de melhorar a lesão no nervo, porque a gente lesiona o nervo também no exercício. Lesionamos o músculo, lesionamos o nervo e há a reposição lá. Ele teve aquela lesão numa placa terminal, numa continuidade neural, alguma coisa assim, que o médico que sabe dessa área. E o corpo dele, para curar, ele ficava inflamando ali, ele não conseguia curar. Ele ficava atacando a bainha de mielina e ficava uma bola. Isso durante muito tempo, não curava, ele ficava sentindo uma dor, a inflamação ia e voltava, ia e voltava, ia e voltava. O corpo dele estava atacando o próprio nervo dele. Aí, ele começou a criar um monte de dogmas. Ele falava, Carlos, eu gosto de treinar contigo, que toda vez que eu saio daqui eu saio melhor. É exercício? Não é. Eu fazia um montão de intervenção local, eu fiz tudo quanto é coisa, eu li 500 artigos, eu li artigo, mandava pro médico dele artigo.
Eu fui em São Paulo com ele pra ver fisioterapeuta, pra conversar com fisioterapeuta em São Paulo. Ele pagou viagem de avião, fui de avião com ele, conversei com o fisioterapeuta, voltei. Fui aqui, uns 4 médicos, conversando. Ele falou, toda vez que eu faço exercício contigo, eu melhoro. Eu fazia várias intervenções locais que possivelmente ia atacar os muros da região. Só que o que ele melhorava possivelmente era porque ele fazia exercício. Exercício puro e simples, qualquer merda. Agachava. Se ele ficasse agachando o treino todo e não mexesse na escápula, possivelmente ele ia sair melhor. Talvez da mesma magnitude. Ou não, também. Ou não. Então ele se sentia bem toda vez. Então ele se sentia impelido a fazer o treinamento comigo, que ele se sentia bem. Agora, ele já foi fazer outras intervenções, até com fisioterapeutas, até com massagem, que teve uma experiência ruim. Aí fica negócio do biopsico, né? Social. Aí mexe bastante ali. Ele foi numa intervenção, senti dor, não me senti bem. Porque aí juntava a autoridade, juntava o ambiente, junta aquilo tudo, a fé, junta isso tudo, ele não... Biopsico-espiritual. Biopsico-espiritual já, né? Então ele não conseguia se dar bem naquele tipo de intervenção. Agora, ele ia em outros profissionais que falam, pô, achei muito bom, ele fez uma intervenção assim, ele mexeu lá. Mexeu lá, cara. Não é sério, ele já mexeu lá várias vezes, deu certo, deu errado. Então, aí ele teve episódio que ele cismava com certos movimentos. Ele foi andar de bike, a bike tem aquela trepidação, ele começou a sentir uma dor, a dor aumentando, ficou tão grande que ele teve que desmontar da bike e carregar a bike. Ele tava com tanta dor na escápula, ele falou, teve vontade de me jogar da janela, às vezes a escápula tá com dor tão grande, parece que eu tô ganhando uma facada. E ele já tem um viés fatalista, ele já é uma pessoa, não vou nem falar, não é mimizenta, porque ele não é mimizenta porque ele conseguiu alcançar um cargo bem grande, até na federação, é uma pessoa conhecida do Brasil inteiro, meio jurídico, mas ele estudou muito, conseguiu muita coisa na vida, mas nesse ponto sentimental, ele é um pouco de, ele tá doendo, não sei o quê, é aquela coisa, né? Aquele teatro. Então, essas coisas pra ele talvez multiplicavam a experiência dele, né? Esse fatalismo dele. Ele era muito fatalista, que isso aí é até um termo do estudo de dor crônica, não é nem fatalismo, catastrofismo, né? Fatalismo mas é análogo, né? Ele era muito catastrofizador, atrelava muitos movimentos à dor. E ele já foi muitos profissionais que falavam, não, é melhor fazer tal coisa. Não, se você fazer tal coisa, vai curar. Todo mundo entrava, fazia e não curava. E eu falei pra ele, não vai curar. Como eu fui o único, eu e mais 1 ou 2 médicos, que ficou com ele esse tempo todo, ele já foi em trilhões de profissionais. Fisioterapeuta de São Paulo, no Rio, 30 médicos, foi a 5 neurologistas, reumatologistas, já rodou o Brasil todo, foi no Sírio-Libanês, foi no Einstein, foi no Copstar, foi no Copa, foi tudo. Só faltou sair do Brasil. E os únicos que continuaram com ele foi eu. Não, do começo, eu acho só eu. Desde o começo do problema, eu acho que só eu que durei. Depois entrou os médicos que estão durando, mas ele passou por todo mundo, eu que fiquei desse tempo todo. Aí ele já, tinha uma confiança, ele se sentia bem todo dia. Eu falei, cara, foi num cara, ele era muito bom, ele falou que a solução é isso. Eu falei, cara, é mais complexo que isso, cara. Não é assim, não. Vamos ver. Não custa nada tentar. Fazia intervenção, não melhorava. Ficava com o cara 3, 4 meses, 5 meses. Não, vamos fazer. É um problema na escápula, é uma dor miofacial, que não sei o quê. Eu falei, cara, não vai melhorar. Não vai. A gente faz aqui, a gente melhora agudo, a gente controla a dor. Como você treina todo dia, a gente diminui a dor com exercício físico, né? Aquela cascata de neurotransmissores, endocannabinoides, aquela merda toda, farmácia interna, blá, blá, blá. Então aquilo gerava um controle da dor. Então ele fazia de segunda a sexta. Aí era o tempo que das 24 horas a dor começava a voltar, treinava de novo, aí mantinha a dor controlada. Entrava com remédio, saía com remédio. Girou e eu ficava ali, né, de balança. Cara, não vai. Ele rodou uns 5, 6 fisioterapeutas e toda vez é agora. Porque o fisioterapeuta falou com certeza que era isso. E era cara de sumidade, tá? Porque ele tem uma condição boa, ele ia em bons lugares, plano de saúde muito bom. Era sumidade. Não, é isso, tal. E não melhorava. Aí largava o cara. E esse cara que ele ia, tá com a certeza de que vai resolver, porque ele tem a certeza que ele tá de posse, que ele foi criterioso, que ele escolheu as melhores evidências, que ele tem a experiência suficiente, que ele sabe como é que aquilo funciona, então ele vai salvar aquela pessoa. Sim. Isso tem um gancho muito dentro do que a gente estava conversando até antes do episódio, eu vou esperar você terminar e vou tocar nesse ponto aqui, que acho que emenda no que você está falando. E isso que você falou até me deu uma ideia que pensei rapidamente. Ele se torna escravo da certeza.
Porque o profissional, principalmente o fisioterapeuta e o médico, talvez mais o médico, ele precisa denotar autoridade. Então, se ele não for assertivo, não falar com certeza, vai parecer que ele não sabe o que ele fala. Então, ele acaba se tornando escravo social do próprio erro, né? Mesmo ele sabendo que talvez seja mais complexo que aquilo, ou não, que a maioria não sabe, a maioria fala com certeza mesmo achando que é aquilo, mesmo ele sabendo, caraca, talvez não seja isso, eu preciso, pela minha autoridade, dar uma afirmação, falar alguma coisa pra ele propositiva que seja aquilo pra ele fazer a intervenção. O problema é que quando erra, o cara larga o médico. Uhum. Ele não abre possibilidades. Ele fala, vamos fazer essa intervenção. Se ele fizer a intervenção não melhorar, ele vai falar que o médico é ruim e vai largar. E ele não vai falar isso pro médico. Aí é feito o Hawthorne. Ele não vai virar médico, marca a consulta, senta lá, não deu nada certo, foi uma porcaria, o que você falou não teve efeito. Não teve consecução. Aí o médico talvez vá tentar mudar, mas aí já é tarde. A maioria sai de fininho, nunca mais volta ao teu consultório. Aí, os que ficam, você que deu certo, essa afirmação, por isso mesmo, ou por outro motivo causal no meio do caminho, que foi sem querer, um desfecho momentâneo, sem querer, sem intencionalidade. Aí você vai falar que as suas intervenções deram mais certo que errado. Mas se ficaram 10, saíram 20. Porque saiu, você vai achar, viajou. Foi para outro lugar, foi para um médico perto da casa dele. Não sei. Você sempre na tua cabeça, você vai querer limpar tua barra. Você vai querer falar que a pessoa mudou por motivos dela. Não porque você afirmou coisas que não deram certo. Uhum. Então aí você ficou com 10. 30 não voltaram, você vai falar que, os que ficaram, se tiver certo 100%, os que saíram foram por motivo deles. Não foi pela minha intervenção. Minha intervenção tá 100%. Isso é o efeito que todo mundo cai nessa porcaria. Até nós personagens. Às vezes um cara sai de fininho, às vezes tu afirmou uma coisa, tu deu a intenção, deu uma merda, piorou a dor, ele não vai querer jogar na tua cara que tu fez merda. Ele vai sair e pronto. Vai dar uma outra desculpa. Isso tudo que você tá falando aí, amoroso, eu agora que eu resolvi, depois que eu resolvi estudar nutrição, e é o assunto que é engraçado, porque eu sou personal, estou estudando nutrição, e eu nunca usei o meu Instagram para divulgar meu trabalho de personal e continuo não usando. Até porque, cara, quantidade de aluno que eu já não dou conta, que eu tenho que passar, de certa forma, uma fila de espera, que eu não tenho isso oficial, eu não faço uma fila de espera, mas sempre tem alguém querendo entrar e a gente vai sempre passando. Se eu olhar ao meu redor quantas pessoas estão treinando, que me buscaram e que estão treinando com outros personagens, eu posso dizer que eu tenho um triplo dos alunos que eu realmente tenho, se eu pensar dessa maneira. Mas eu não faço essa propaganda lá no meu Instagram. No meu Instagram eu gosto de falar de obesidade, e por isso que eu busquei a nutrição. E a Karina, minha mulher, ela me espeta muito, que ela fala assim, Alan, você é muito em cima do muro. As pessoas precisam de recomendação. E eu falo, eu entendo que ela tenha uma razão no que ela está falando, e o que eu estou tentando hoje? Buscar uma recomendação que me mantenha em cima do muro. Que eu falo para ela, eu sou em cima do muro. Tem que ser. A realidade é em cima do muro, infelizmente, né? Mesmo sendo em cima do muro, eu sou, como você falou, escravo da certeza. Escravo da certeza, eu também sou escravo do meu viés. Tem que tomar muito cuidado, porque o que a gente vê dentro do que você está falando, que eu estou tentando trazer aqui para colocar esse ponto, eu olho muito, que eu vejo algumas pessoas de muita competência naquilo que elas fazem, elas acabam ficando, eu gostei desse termo, escravo da certeza. E aí, como é que você pode entrar lá no perfil de algumas pessoas que está assim lá, tome cuidado com a pessoa que tem muita certeza, tome cuidado com a pessoa que fala que tem todas as evidências. Ela parece que está falando, ela não percebe que está falando dela própria. Então, quando eu falo isso... E já é uma afirmativa de forma certeza. Tome cuidado, já certeza, falando para tomar cuidado, certeza. O problema é que a pessoa... É contradição performática. Ela acha que ela está, ao falar aquilo, ela acha que ela já está vacinada, imune, e ela está imune. Cara, então, eu sei que você pensa assim, nós pensamos assim, o Gulu também. A gente não está imune. E o parênteses, nós fazemos isso que eu estou reclamando dos outros, nós fazemos isso direto também. Toda hora. É impossível não fazer, é do ser humano. Tanto que essa semana passada, eu entrei numa conversa no WhatsApp com um amigo, que é profissional de saúde também,
e ele me perguntou um negócio, eu falei, cara, esse assunto eu tenho um viés muito forte para um determinado lado. Pô, vai ser legal conversar com você, e toda hora que ele ia me perguntar um negócio, que é um assunto que eu estou estudando e ele não estava, eu falava assim, olha, o meu viés me direcionou para isso aqui, dá uma olhada, como é um cara com uma capacidade enorme de analisar as coisas, dá uma olhada para você não ficar refém do meu viés. E porque eu tenho que estar disposto a quebrar o meu viés. E dói quando você É. vê uma coisa, por exemplo, eu lembro quando eu falava muito que você faz dieta low carb, você vai morrer, você não sabe como é que você está por dentro. E aí, quando eu peguei um trabalho de 2004 do Jeff Volek para ler, eu me lembro eu lendo esse trabalho, amoroso. E eu falei assim, cara, não é possível. Não. O que a gente faz nessa hora? Começa a procurar o defeito do trabalho. É. Não, tem alguma coisa que está errada aqui, tem que ter alguma justificativa para ele estar achando esses resultados que são muito bons para uma pessoa que está comendo a quantidade de gordura que essas pessoas estão comendo aqui. Aí eu falei, cara, não dá para eu ficar preso no que eu estou falando. Mas eu também Tem gente que trava e continua ali. continua. Também não posso agora, mudei, porque é o que eu estou vendo. É por causa de um artigo, Que é o que eu estou vendo na nutrição mais forte. Hoje eu vejo mais forte que na educação física, que é o Fla-Flu. É mudar de time. Eu era do time low fat, e aí eu mudei para o time low carb. Eu tenho feito questão de falar sobre isso, amoroso, porque eu já falei isso e vou repetir. Eu faço uma dieta low carb. Eu não defendo uma dieta low carb. É porque eu lembro que antigamente é uma coisa diferente. A tendência de pessoas, eu enquanto nutricionista que venham trabalhar comigo, de eu tentar esse processo é grande e é viés. Mas eu não posso defender, eu não posso assumir que isso é a única e a melhor coisa que tem no planeta e não cuidar. Tanto que eu conversei isso com a Karina, que a Karina ela faz ali a gestão do meu Instagram. Eu conversei isso com ela, falei assim, e ela começou na gestão, na programação que ela fez, a dar um direcionamento muito low carb. Eu falei assim, vai parecer que eu sou um defensor disso. Eu não quero ser visto como um cara que defende porra nenhuma. Mas você é muito em cima do muro. Então, estou repetindo. Sim, eu sou em cima do muro. Você tem medo de se posicionar? Tenho medo de me posicionar. Eu tenho mesmo. O Aristóteles e o Buda já falaram isso, né? É difícil não ser do caminho do meio, porque tu puxar muito, tu vai estar em erro. Até politicamente, às vezes a gente vai para caralho, não é isso aqui. E tem que ter medo de se posicionar. Coisa, né? E você se posiciona com medo. Então, diante do que eu vi até aqui, da maneira como eu vejo, da maneira como eu enxergo, levando em conta os meus viés. Só que o que eu vejo, amoroso, todo mundo é enviesado. Todas as pesquisas que não dizem aquilo que eu digo, tu achar que não é, né? Elas metodologicamente elas têm problema, e nas pesquisas que reforçam aquilo que eu quero, elas não têm problema. Então, tentar olhar sem viés, para mim, é impossível. Por isso que você tem que entrar sabendo que você vai olhar com viés. É uma honestidade necessária que eu vejo com dificuldade nas pessoas de assumir, só assume. Aí eu estou sendo um pouco arrogante. E eu sei que você também é nesse sentido. Porque a gente entende que a gente faz isso. Sim. Então, essa é a nossa arrogância, de entender que a gente faz e tomar cuidado porque a gente sabe que faz. E por isso, se colocar, de certa maneira, em cima do muro, ao mesmo tempo que não deixa de se posicionar. Porque você tem que tomar uma decisão, senão congela. Porque esse é um ponto também. Porque se eu for depender de me livrar do meu viés, de me livrar das minhas heurísticas e de olhar para o que eu tenho e tomar uma decisão, se eu for só um cara cético, eu travei, congelei. E o ceticismo ele é muito importante, mas ele tem uma dose, como a heurística tem a sua dose, como a sua intuição tem a sua dose, a sua razão, a sua racionalidade. Você precisa ser... julgar isso tudo. Ser humano. Para poder seguir em frente, para não congelar. E aí, dentro do... Então, eu hoje, na nutrição, eu vejo isso porque as pessoas... Pior do que na educação. Elas afirmam... É pior, porque assim... Porque eu acho o seguinte, amoroso. Se pegar, por exemplo, sem fazer juízo de valor, só para dar exemplo didático, você que está ouvindo, pelo amor de Deus.
só um exemplo didático. Vamos imaginar uma comparação musculação, a tradicional, como a gente conhece, versus pilates. E vamos supor que se alguém sem nenhum viés, realmente, se fosse tudo estudado, pesquisado, sem nenhum viés dos pesquisadores, porque isso tudo mesmo, Tem como. cara, mas vamos supor que não existisse, que depois de Nem muito... se for AI, nem se for robô, esquece. Depois não de ter viés. Mas vamos supor que não existisse, que tivesse tudo epistemologicamente perfeito. E aí o Pilates se mostrasse superior à musculação para a longevidade, para a qualidade de vida, melhor falar da qualidade de vida. Ainda assim, vamos supor que isso fosse real. Mas o modus operandi dos seres humanos, nas suas análises, isso é hipotético, pelo amor de Deus, eu não estou defendendo nem Pilates, nem atacando musculação, de jeito nenhum. Estou falando de dois negócios que eu não utilizo. Sim. Então, para poder ficar, para tirar um pouco do viés. Sim. É só para ilustrar. Poderia estar fazendo isso com qualquer assunto. É que eu acho mais fácil no treinamento físico. E vamos supor que, apesar das evidências não enviesadas, hipotéticas, favorecessem o Pilates, mas que o viés humano, o modus operandi da sociedade, dos profissionais, esteja bombardeando vocês com a informação de que a musculação é melhor. Estaria equivocado. Mas a pessoa que faz musculação, ela vai melhorar e você não teria um efeito deletério na qualidade de vida dela. Possivelmente, o efeito seria positivo. Sim. A diferença é que com Pilates, o efeito de qualidade de vida, nessa minha hipótese, seria melhor. Essa é a diferença. Porque quando a gente está falando dentro do nosso mundo da educação física, você não mata ninguém quando você erra. Mas quando você vai para o mundo da medicina, e eu diria até da nutrição, você pode vir a matar. Você está aumentando, a chance é maior. Sim. Dentro da nutrição, na educação física, dentro desse exemplo meu hipotético, por exemplo, com um determinado alimento. Por isso que, assim, baseado nas evidências que eu vi até hoje, cara, todo mundo deveria parar de comer açúcar. Olha, eu confesso que por viés, por estudo, tudo que eu tenho olhado, não é legal comer o açúcar, principalmente o açúcar mesmo, seja ele refinado ou não refinado, né? De uma maneira geral, você tende a carregar alguns prejuízos fazendo isso. Eu não posso, apesar desse viés e de ter essas informações que eu acho que é o que eu veja o que eu estou falando, né? Eu acho que eu estou vendo, eu não posso falar o açúcar mata e, sei lá, o grão integral ou o peixe ou a carne vermelha, seja lá o alimento que você escolher, é o que vai te salvar. Essa responsabilidade eu não tenho nenhum direito de carregar. Ele só mataria se na cena do crime tivesse uma suquinha com a faca na mão, metendo em alguém e isso graças até a morte. Mas ao mesmo tempo, amoroso, na hora que eu for atender, eu não pretendo clinicar na nutrição. Não é um objetivo pelo qual eu estou fazendo isso. Eu tenho objetivos mais educacionais. Mas, ao mesmo tempo, se vamos supor que eu venha, de fato, a clinicar, eu vou ter que tomar algumas decisões. E hoje, eu falo assim, caraca, é mais delicado do que na educação física. E aí, a minha relação com o indivíduo, de coparticipação, ela tem que ser ainda maior. Se hoje, no nosso treinamento, a gente já busca isso, olha como é que eu acho que o nutricionista deveria buscar. Mais complexo ainda. Porque é mais complexo. Eu acho que a responsabilidade, nesse sentido, ela é ainda maior. Estou raciocinando rápido aqui, a gente não ficou estudando para falar do assunto, eu estou desenvolvendo um raciocínio aqui no momento em que a gente está gravando. Então, provavelmente uma decisão minha hoje seria, cara, vamos retirar aqui o açúcar ao máximo, mas eu afirmar, e vai ter gente também assim, não, tá maluco, é lógico que você pode afirmar que o açúcar mata. Eu não quero. Primeiro que é uma metonímia. Açúcar mata é metonímia. Não pode afirmar figura de linguagem. Começa aí, só da linguagem. Tô falando mas é que é assim que vem, amoroso. É, assim que vem, Ó, isso pode estar matando você. Aí melhora, um pouco melhor. Já melhora, Mas é que não é assim. Isso vai te matar. Isso é irresponsabilidade. O cara que fala isso, né? É irresponsabilidade, vai te matar. E às vezes você tá falando um negócio que lá na frente você olha um pouquinho melhor, mas dentro desse contexto, por exemplo, o açúcar.
faz mal para a saúde. Tá, aí a pessoa, ela se alimenta bem, ela tem um estilo de vida que ela dorme bem, que ela faz boa atividade, e um dia ela está numa festa de aniversário de 1 ano da filhinha dela, e a filhinha dela vem com um pedaço de bolo. Papai, aqui. Cara, olha como é que já mudou Nem que ela completamente. coma 2 fatias por dia, todo dia, mas faz triatlo, corre, nada. Não, eu estou falando de um exemplo de muita Pontual, né? exceção, muito Sim. pontual. Mas é o que eu quero, eu fui muito extremista para dar o exemplo do contexto. Naquele contexto ali, talvez seja muito mais nocivo do ponto de vista emocional para o cara se ele falar assim, cara, e agora eu não posso comer esse açúcar porque esse açúcar mata. A nossa vida, ela é muito mais do que o biozinho de um negócio, de um elemento que a gente está querendo sempre achar qual é o elemento, qual é o exercício que vai salvar a sua lombar, qual é o alimento que vai fazer você emagrecer, qual é a quantidade de exercício que vai fazer você emagrecer, o que eu posso, o que eu não posso. Nunca mais fumei o charuto, nunca mais comi um salame, fiquei embutido. Pô, tá sacanagem, vamos comer um salame fumando charuto, né? É lógico, então, e mesmo muitas vezes você olhando, você fala assim, cara, do ponto de vista biológico isso aqui faz mal, mas o ser humano ele não é uma entre aspas, máquina biológica. Porque ele não é uma máquina. Então, essas afirmações certeiras, elas me assustam. E normalmente, e por isso que eu toda vez que eu falo sobre isso, que eu falo sobre essas certezas, e agora eu desenvolvi um raciocínio aqui que depois provavelmente eu vou ler e vou encontrar vou ouvir e vou encontrar um monte de falha no meu raciocínio, mas é um primeiro desenvolvimento dessa pegada, porque é até para nós nos policiarmos de fato e tomarmos cuidado com essas certezas. E é curioso que você já viu o profissional falando do que a gente tá falando aqui assim, de forma tão aberta? Eu juro, eu sigo muita gente no Instagram, já vi vários podcasts, eu não vejo ninguém tendo a coragem de se colocar até no balaio da incerteza, né? Eu nunca vi isso, eu juro por Deus, pensando aqui. Não, a pessoa se coloca, amoroso, mas ela se coloca no passado. Eu já fiz isso. Eu já fiz isso e agora eu já fui enviesado, E você, se você... Qualquer um desses, qualquer autoridade dessas, qualquer um, se você apertar, você vai pegar um furo. Não tem como. A gente, por isso que nós vemos... Claro, furo. Nós vemos em nós mesmos e a gente muda de opinião. E às vezes eu tenho uma postura que parece até... A Karen fala assim, nossa, você está com medo de falar sobre isso? Não, eu não estou com medo. É porque eu tenho certeza que eu posso estar errado. E tem, claro, a chance de poder estar errado é a certeza que Agora, não vou falar nomes, fui questionado outro dia por uma coisa que eu falei, a pessoa que me questionou, eu falei, cara, eu falei, pode ser que eu tenha perdido alguma coisa, você me manda o que eu perdi? Porque até onde eu vi, é o que eu tô falando. Mas a chance de eu não ter visto e você ter visto, tô esperando até hoje também. Aí também não pode, porra. E essa pessoa também... Só que aí... Essas incertezas isso, só que aí, eu tô escrevendo aquilo ali, e pelo menos tentando, ao escrever aquilo ali, eu tô olhando e tô falando assim, pode não ser isso. Sempre pode não ser isso. Então, nós temos que dar a informação, nós precisamos fazer recomendações, muitas vezes, é isso que a gente faz com os nossos alunos, quando você manda um aluno fazer um determinado exercício, uma determinada sequência, é uma recomendação que ele está seguindo just in time. Ele tem que fazer, você vai falar, tem que fazer, ele vai dar o feedback. Que ele está executando aquela recomendação na mesma hora que você está fazendo. Sim. Mas é uma recomendação, a gente precisa fazer isso. Senão você congela. Mas se não congela, para não congelar. Então eu não estou falando de congelar, eu estou falando só de realmente olhar e será que você não está com certeza demais? E porque a gente muitas vezes está com certeza demais. Sim. E eu tenho um monte de certeza aqui, tá? Eu admito, às vezes eu faço isso retoricamente. Não é que o cara é safado, ele sabe que não é aquilo, é por questão psicossocial. Às vezes o aluno, ele fez, deu certo, eu não tenho certeza, eu falo, foi isso. Sim, tem uma questão retórica, cara, não é dialética, não é lógica, questão retórica eu uso de forma proposital, retoricamente, que eu estudo retórica, eu sei que é retórica, eu uso retoricamente. O nosso trabalho, em muitos casos, precisa disso. Porque também, se não for, você vai congelar. Que o desfecho é melhorar a pessoa.
Se ela melhorar por usar uma coisa ou outra, o importante é que você entregue uma melhora de saúde, qualquer coisa que seja desse nível. E o que eu vejo, Amoroso, muitas vezes nessa coisa de assumir o lado Fla-Flu, porque esse eu sou contra a gordura saturada, eu sou a favor da gordura saturada. Eu sou contra a carne vermelha, eu sou a favor da carne vermelha. Eu sou contra o grão e eu sou a Consumo de favor ovo, do sou grão. contra o Eu consumo de sou ovo. contra o consumo de ovo, sou a favor do consumo de ovo. Isso, quando você torce para um time, você não muda. O cara, quando ele vira torcedor de verdade, quando ele vira a casaca mais jovem. Depois que ele sedimenta aquilo ali, ele não vira mais a casaca. E a gente tem que ser capaz de virar a casaca. Então não dá para ser torcedor. Não dá. Por isso que... E eu vejo muita gente, eu vejo muito Fla-Flu. E quando você... Aí depois, quando o negócio dá merda, fica muito difícil, por causa de orgulho e vaidade, você vir em público e falar assim, olha, eu estava errado, isso aqui não é bem assim, e eu estou mudando tudo que eu falava, como o Paul Rodgers Ele foi fez, que é de uma coragem corajoso. exemplar. Ele veio a público falar que toda a pesquisa dele estava equivocada. De anos. Que direcionou Isso é um cientista. Se tem um cientista, é um cientista. Esse cara, É. ele é... E ele era a maior referência no errado que ele falava. É. Uma das maiores, top 3, assim. Aí o cara vinha a público e falava assim, tudo que eu falei não é. É O foda. que a gente fala da ciência. É o melhor método que existe para poder se conhecer a realidade do ponto de vista quantitativo. Eu estou falando de forma geral, do ponto de vista quantitativo. Porque tem processo indutivo e processo dedutivo. O indutivo é a ciência. Então, a melhor forma de conhecer. Então, se um cientista que está usando a melhor forma de conhecer chegou em determinado ponto que ele voltou atrás... Todos temos que estar atentos para fazer isso. E aí, como é que... Mas aí, Alan, como é que você resolve isso? O Amoroso deu vários exemplos aqui. A solução está embutida na fala do Amoroso. Seja para nutrição, para qualquer coisa. E para mim passa muito pelo compartilhamento. Os autores, os pesquisadores de nutrição mais recentes que eu tenho lido, eles falam muito dessa decisão compartilhada. Você vai chegar assim, olha, cara... A pessoa é o protagonista, tem gente que caga... tem uma ciência aqui apontando que você tem que usar esse remédio aqui com essa alimentação. Mas você está fazendo isso aqui, e você está se sentindo bem. E aí, a gente muda, você quer seguir assim, a gente vai acompanhando, e o cara tem que tomar a decisão. Isso eu vejo muito pouco médico fazendo, muito pouco professor de educação física fazendo. Aí já na nutrição, assim como eu dei uma espetada, agora eu vou dar uma elogiada. Na nutrição já vejo mais, pelo menos as nutricionistas que eu tenho mais contato, principalmente verdade, umas opções. A Vanessa Burrain e a Malu Bastos, são as que eu mais converso, e outros eu acompanho mais ao longe, mas elas duas têm uma capacidade de fazer isso fora do normal. E aí elas conseguem uma aderência absurda, elas conseguem um resultado tu vê na incerteza, na subjetividade, nas opções, ela não sai afirmando, tu vê. Exatamente. Então, é bem dentro do que a gente falou hoje. A gente já está estourando o horário. Eu teria um negócio para falar de multidisciplinaridade, eu vou deixar para um outro... Eu já falei em outro episódio. Então, quando o Gulu vier gravar com a gente, certamente esse assunto vai surgir de novo. Eu acabei... Você fez uma grande intervenção, eu fiz a grande... A gente sempre acha que vai falar pouco e fala muito. Eu também falei, pô, será que vai dar tempo? Se deixar. Quer explicar rápido o negócio? Dá uma terminada, dá um recado final desse assunto aí. O que a gente falou aqui, mais ou menos a gente já cotejou em vários outros episódios ao longo. Eu tenho certeza que até repeti exemplo. Eu repeti exemplo, com certeza. Mas esse aqui tá mais sistematizado. A gente cotejou em vários, mas esse aqui, pela discussão que tivemos do grupo, parece que a gente conseguiu dar mais deixar ele mais sistematizado e falar mais coisas que se encadeavam, né? Que é a base da nossa retórica aqui, do nosso ensinamento, é mais ou menos isso. É você estudar várias coisas, ter instrução, ter educação, para chegar ao nível de saber que o que você faz não é necessariamente aquilo. Para resumir tudo que a gente faz é mais ou menos isso, né? Para saber agir de forma mais inteligente, né? De uma forma geral. Isso vem do estudo da literatura, da filosofia,
das línguas, tudo para você aprimorar a sua inteligência, a sua capacidade de entender a realidade. É o nosso mote aqui principal, né? E vou dar só um adendo que pode chamar a gente de anticientificista. Porque fica falando, subjetivo, o cientista muda, ele não tem certeza. Porque os cientificistas, né, neuróticos, eles acham que pega o artigo e é aquilo. No Instagram eu vejo uma renca. Opa! Não é isso. Não, o fulano falava, mas o artigo pega... Tem aqueles canudos antigos que botavam o diploma? Bota o artigo dentro do canudo, bota KY na ponta... Porra, não é assim, meu amigo. Você é burro. Você tá faltando abertura pra você. Vai ler literatura, vai ler filosofia, vai abrir essa cabeça. Então não é anticientificismo. A gente sabe que o melhor método para entender o que a gente entende quanto a exercício físico, nutrição, é a porcaria da ciência, né? É o melhor que tem, mesmo com os erros. É o que o Winston Churchill falava, né? A democracia é uma porcaria, mas é o melhor do que temos, não que eu ache, tá? Mas é o que ele falava. Mas é isso, não é anticientificismo. Nós estamos falando da subjetividade das questões. O maior exemplo é o Paul Rogers, que usava da melhor metodologia científica relativa ao que ele poderia fazer ali, com certa linha epistemológica. Ele viu que aquela linha epistemológica não é nem o tratamento estatístico, a linha epistemológica do tratamento do pensamento mecânico estava equivocada. E ele mudou a linha epistemológica para uma coisa mais biopsicossocial, que hoje até tem outras terminações, mas essa é uma boa descrição, e foi trabalhar com isso. Então, foi linha epistemológica, foi a questão filosófica, foi a questão de viés, não foi a questão de números, não foi a questão estatística. Ele avançou dentro de um propósito de entregar um conhecimento que fosse, no final, até para ter uma utilidade, que a ciência tem uma visão muito utilitária, diferente Sim. da gente quando fala um pouco de filosofia, que eu acho que acaba muitas vezes desembocando num certo utilitarismo, mas muito mais espontâneo. Sim. A ciência já é utilitária de nascença. Sim. E você está falando disso, eu vou fechar aqui, porque senão a gente vai ficar complementando já um matei. outro. Que a gente está falando isso, mas a gente estuda todo dia. Toda hora eu tô ali com uma pesquisa na mão, lendo. Não é... Uma coisa não exclui a outra. É só uma crítica à maneira como, e eu sempre falo isso, como a ciência ela é levada como se fosse a mãe de todas as verdades. E o Gulu fala um negócio que eu adoro. Quando você lê um artigo científico, você iniciou o seu processo de investigação. E as pessoas tratam como o final do processo. Agora eu li, agora eu já sei o que fazer. Agora eu li, agora eu vou começar a entender o que eu posso fazer na hora que eu estiver lá diante do ser humano que está na minha frente para tomar as decisões com ele de qual vai ser o caminho a seguir. Eu acho que é por aí, Amoroso. Sim, perfeitamente. Se nessa leitura tu pegar um Paul Rogers de 2000 e pouco, ele mesmo não vai concordar com ele mesmo. Então... Fechamos? Fechamos. Senão a gente não vai parar aqui nunca mais. Vamos guardar um pouquinho para o episódio com o Gulu. Bom, galera... Aquele esquema de curtir, compartilhar e dar o recado da inscrição. Isso aí. Escreve-te. Abraço. Um abraço.